A Super Rádio Tupi recebe o secretário estadual de saúde, Alexandre Chieppi, para falar sobre coronavírus. Prazer falar com o senhor, secretário. Prazer, Ciro. Secretário, hoje nós temos mais de 770 mil casos confirmados da Covid-19 aqui no estado do Rio de Janeiro, 45 mil mortes até o momento. Como é que o senhor pode falar sobre esse cenário da Covid aqui no Rio de Janeiro? Bom, o cenário de Covid é um cenário preocupante, obviamente, em todo o mundo. Aqui no Rio de Janeiro não é diferente. Só ver os números de óbitos e casos graves, é um número que preocupa muito. Mas a boa notícia é que a gente está saindo agora dessa terceira onda de transmissão aqui no Rio de Janeiro. Quando a gente vê os números de novos casos, solicitações de internações, isso vem caindo de forma significativa. Então agora a gente efetivamente já sai dessa terceira onda, entra no que a gente chama de uma zona interepidêmica, em que a gente vai agora nos prepararmos para um eventual aumento de transmissão. Eu acho que a gente tem que estar preparado sempre, mas agora é um cenário da gente onde a gente deve manter as medidas de proteção, elas não podem ser relaxadas nesse momento, mas que possivelmente a gente vai manter um período com uma diminuição da pressão na rede assistencial, na rede de serviços de saúde. Qual a recomendação para a população? É difícil conscientizar algumas pessoas ainda, a gente observa nas ruas muita gente sem usar máscara, né? No transporte público conversando, no telefone sem máscara, fazendo festas clandestinas, apesar de todo o trabalho aí dos órgãos. Mas a população, se não fizer a sua parte, infelizmente os números vão continuar crescendo, né? A gente tem um desafio agora que é avançar na vacinação. Enquanto isso vai acontecendo, é fundamental manter as medidas de proteção. A utilização da máscara de forma regular, evitar aglomerações, são medidas que a gente sabe que são comprovadamente eficazes na prevenção da transmissão. Obviamente, na medida que a gente vai avançando na vacinação e os dados forem mostrando uma maior segurança, novas orientações vão ser dadas. Nesse momento não é hora de relaxar. A gente tem que manter o alerta exatamente para a gente poder evitar qualquer recrudescimento da transmissão aqui no estado. O senhor falou de vacinação e também há uma grande preocupação da população, expectativa com relação à vacinação. Nos últimos dias aí tivemos problemas, não só no Rio como em todo o Brasil, com relação à Coronavac, chegou a Pfizer e temos a AstraZeneca em vigor, enfim. Como é que está esse cenário também da vacinação? A gente ainda está muito devagar em todo o Brasil, infelizmente, em comparação com outros países. Qual o cenário daqui para frente que o senhor vê junto ao Ministério da Saúde? Sim, a gente tem uma grande questão que é o tamanho do nosso país e o tamanho da população. Nós temos uma experiência muito grande com vacinação. Obviamente agora a gente precisa de doses. Nós temos um cenário mais otimista para os próximos meses. A gente já tem uma produção agora grande sendo feita na Fiocruz. Tivemos um problema pontual agora com a Coronavac, com atraso de entrega, o que atrasou a segunda dose de algumas pessoas, mas está sendo regularizado entre essa semana e a semana que vem. E o cenário para frente é um cenário mais otimista. Existe uma perspectiva da gente ter em torno de 800 a 1 milhão de doses por semana, o que vai alavancar muito a cobertura vacinal. A expectativa é que a gente já entre no segundo semestre começando a vacinar já novos grupos, já tendo fechado o grupo de comorbidades. Com isso a gente já protege grande parte da população com maior risco de evolução para formas graves, o que é uma grande notícia. E até o final do ano a expectativa é vacinar toda a população possível de ser vacinada com base nos estudos. A gente espera a conclusão dos estudos para poder ver se a gente vai poder avançar para as crianças também. Mas a expectativa é que até dezembro a gente consiga vacinar toda a população. Estamos conversando com o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppi. A minha última pergunta é sobre a variante, essa variante da Covid-19 de Manaus, que já chegou aqui no estado do Rio de Janeiro, inclusive tem o nome de P1.2, avança não só aqui na capital, mas no interior do estado, Conceição de Macabu, Macaé, Trajano de Moraes. O que o senhor pode falar sobre essa variante que já está circulando aqui no estado do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro iniciou um grande estudo em parceria com a FRJ, financiado pela FAPERJ, exatamente para poder procurar novas variantes. O objetivo é a gente identificar qualquer modificação do vírus que possa alterar o comportamento da epidemia. E nesse estudo, onde a gente faz o sequenciamento, a identificação genética de diversas amostras de pacientes, nós identificamos uma pequena modificação dessa variante P1, que é a variante de Manaus, que foi responsável por essas ondas de transmissão de coronavírus que nós tivemos recentemente em todo o Brasil, inclusive no Rio de Janeiro. Essa pequena modificação, a gente não sabe ainda o significado prático dela. Isso vai ser estudado agora ao longo do tempo, que é
caracterizar se essa nova variante tem o maior ou menor risco de transmissão, se tem maior ou menor risco de evolução para formas graves nas pessoas infectadas e se isso de alguma forma pode impactar na eficácia da vacinação. Ao que tudo indica, não, mas a gente precisa comprovar isso e a gente vai precisar de algum tempo para isso aí. Não se sabe se tem assim, se ela é mais forte ou não também do que essa de Manaus. Exatamente, isso a gente vai caracterizar ainda nas próximas semanas com essa equipe de pesquisadores que estão dando apoio nesse estudo. Secretário, obrigado pela sua participação aqui na Super Rádio Tupi. Um bom trabalho. Conversamos com o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Kiep. Tupi, informação em primeiro lugar.